Graça e paz, amados irmãos. É um prazer, é uma alegria voltarmos aqui na manhã, deste dia, para podermos juntos estudar, mais um pouco da palavra de Deus, e quero dar as boas-vindas a todos os irmãos, de uma maneira toda especial, desejando, que esta paz, esta graça, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, aquela dádiva gloriosa enviada pelo Pai para que estivesse conosco todos os dias, para nos consolar, nos fortalecer, esteja com todos os irmãos, de uma maneira plena, poderosa e especial. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos, desejando que esta bênção gloriosa esteja com os amados irmãos, com as famílias. É isso aí. Hoje é dia 12 de julho, o tempo está passando com muita rapidez, velocidade, e apesar do Covid, mas temos visto aí as coisas andando com muita velocidade, mas o Senhor está conosco, e eu gostaria que os irmãos fossem aí, dando aí um oi, bom dia pastor, para que eu possa ir acompanhando os irmãos, e na medida que a gente for dando o estudo bíblico, os irmãos podem também, participar, falando, comentando o estudo aqui, que a gente vai estar fazendo. Hoje o estudo é muito importante, quero ver, cada estudo é importante, mas aí os irmãos vão interagindo, com ele, que é muito importante, e como é que foi aí o dia dos irmãos, a noite, o dia de ontem, a semana, graças a Deus, apesar das dificuldades que temos passado, enfrentado por causa da reclusão, da Covid, como resultado da Covid-19, as dificuldades são grandes, mas o Senhor tem estado conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, o Senhor tem sido fiel para com todos nós, o Senhor tem sido fiel para com o seu povo, Então o povo de Deus vai entrando aí, e vai participando, assim do estudo, porque é importante a sua participação conosco. Deixa eu ver aqui se eu pego aqui também o sinal para que a gente possa estar. Entrou aqui, o sinal aqui. Aí, agora que eu vi aqui o sinal com os irmãos e estou vendo aqui, Valdireno, Santiago está aqui, Agora eu vi aqui, Diácono Valdireno, até aqui nos ajudou o Senhor Deus, O Senhor Deus é fiel, Silene está aí, graças a Deus, está vendo? É bom que aqui eu estou sabendo quem está entrando, Irmã Silene Araújo, bom dia, Silene, Deus abençoe. Bom dia, Clodoaldo, graça e paz. O som está chegando aí bem, porque quarta-feira passada parece que o nosso áudio não ficou tão bom, e até eu fiz outro estudo e coloquei aí de novo aí para que os irmãos pudessem não ter perdas, eu fiz outro estudo do mesmo da quarta-feira que não ficou bom e eu coloquei aí no YouTube, no Face, para que os irmãos possam rever o estudo de quarta-feira. É que é importante que o som saia adequado, para que todos possam atender, entender, direito o estudo bíblico. Então, aqueles que foram prejudicados, eu coloquei aí no YouTube, o de quarta-feira passado, nós fizemos outro estudo. Pois bem, amados, nós estamos aqui para estudar mais um tema, da palavra de Deus, e nós vamos orar, buscar a face do Senhor, o povo de Deus vai chegando devagarzinho, então sempre na introdução aqui eu vou mais devagar, porque muitos irmãos estão levantando, tomando café, e a gente sabe como é que é isso, Então,
mas por outro lado eu não posso demorar muito, né? Porque 10 horas o MIG entra aí, né? Com as crianças, e é preciso que esteja tudo preparado aí na sua casa, né? É preciso que você esteja com a sua sala preparada, né? Para que as suas crianças possam acompanhar a programação, né? Então, pelo que eu sei, o MIG vai estar saindo tanto aqui no Facebook como pelo YouTube, né? Então o MIG vai sair nessas duas plataformas, tanto no Facebook como no YouTube, às 10 horas daqui a pouco, né? O Ministério Infantil Gênesis, né? Aí, o Jardim Cruzeiro União de Homens, né? Tá chegando aí, fazendo uma sala. Aí o Ministério Infantil Gênesis tem sido uma bênção, né? Não só para a igreja do Jardim Cruzeiro, né? Mas para o Brasil todo, né? A gente tem tido informações aí importantes, né? Que as crianças têm parado para participar, assistir, né? Por causa da palavra de Deus que tem chegado. Então é isso, irmão. Nós vamos orar, porque a gente não pode demorar, né? Já passamos aqui 5 minutos do momento que a gente começou, e a gente, né, não pode passar do horário. Então nós vamos orar, né? Os irmãos estão chegando, aí conosco. Comigo aqui são 4, né? Mas aí nós temos aí, parece que abriu uma sala do departamento de homens, aí muitos vão para lá, também o MIG, né, o Ministério Infantil Gênesis também muitas vezes abre uma sala, então com isso fica espalhado, né? Olha, minha cunhada lá em Belo Horizonte, né, chegou aí, Eleni Ferreira, seja bem-vinda, né, minha amada cunhada. Levanta aí o maridão, né, o sargento, e chama ele para vir aqui estudar também a palavra de Deus, né? Os meninos, né? É importante que todo mundo levante cedo, né? Para estudar a palavra de Deus, né? E o estudo de hoje é muito importante, porque nós vamos falar sobre isso, né? A importância da prática, da leitura e do estudo das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos estudar sobre isso. Graças a Deus, né? O povo de Deus vai chegando, né? Olha, a minha irmã Evani Gonçalves, né? Lá em Buritizeira. Acorda todo mundo aí, Evani. Acorda todo mundo, põe ele aí para eles para assistirem o estudo bíblico de hoje. É isso aí, são meus parentes, né? Lá no estado de Minas Gerais, né? Parentes amados, né? Que está aí levantando cedo, né? Para participar aqui do estudo bíblico de hoje. Quero avisar o pessoal aí de Buritizeiro, né, minha terra, que o MIG para as crianças daqui a pouco, 10 horas da manhã, vai estar saindo tanto no Facebook como no YouTube, né, o Ministério Infantil Gênesis, daqui a pouco, né? Então, aí, a Alzira da Silva, lá de Alcântara, está entrando aí para o estudo bíblico de hoje, lá no Rio de Janeiro, né, Dona Alzira. Seja bem-vinda, Dona Alzira, aí no estado do Rio de Janeiro, né, se preparando para o estudo bíblico de hoje. Então, o povo de Deus, né, vai chegando. A gente vai aqui mais devagar mesmo, na introdução, porque muitos irmãos estão chegando, né, levantando, né, e é assim mesmo, né? Estou vendo aí a foto aí do diácono Valdir, né? Só estou vendo a fotinha aqui do diácono Valdir, né? Deus abençoe, diácono Valdir. Aí o Vilmar, pastor Vilmar Andrade, lá de Juiz de Fora, né? Minas Gerais. Bom dia, pastor Vilmar Andrade, né? Foi minha ovelha quando eu era pastor lá em Belo Horizonte. Hoje um ministro, né, do Evangelho, pregando o Evangelho. Seja bem-vindo. É isso aí, ó. Pai do Senhor, aí, ó. Evani aí me chamando de lindão. Isso é minha irmã, viu, irmãos? O pessoal não ficar com quem é essa que está chamando o pastor de lindão. É porque ela me acha lindo. É minha irmã. É que eu sou o mais bonito lá da família. Da família o mais bonito sou eu. Então, aí eles me chamam de lindão. A minha irmã aí, ó. Seja bem-vinda. Evani aí. Dona Iraci Silva, né? Está chegando aí, Dona Iraci. Está chegando também para o estudo da palavra de Deus. O povo de Deus está levantando, o povo de Deus está, né, se posicionando, né, para o estudo da palavra de Deus
E isto, né, é muito bom, né, é muito importante. Nós vamos orar então, amados, e falar com o nosso Deus, né, para que o Senhor possa estar nos orientando, né, assim de uma maneira especial, né? Já está na hora da gente iniciar o estudo. Fechemos os nossos olhos e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, bendito seja o teu nome, pois tu és um Deus eterno, Deus supremo, Deus de bondade, de graça, de misericórdia, um Deus que atende, ó Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, um Deus que se faz presente, vendo, né, o contexto das nossas vidas, o que vivemos, o que fazemos, um Deus que está conosco, ó Deus. Venha nesta manhã abençoar todas as famílias, teu povo aqui em Feira de Santana, os irmãos que estão aqui já de postos para estudar da palavra de Deus, aqueles que estão, ó Deus, em outros estados, como nós notificamos e percebemos aqui, minha família lá no estado de Minas Gerais, né, que está aqui nos acompanhando, ó Deus, amigos e irmãos lá de Juiz de Fora, Vilmar, amigos e irmãos lá no estado do Rio de Janeiro, que está aqui acompanhando, ó Deus, enfim, aguarda o teu povo, supra a necessidade do teu povo, pois nós vivemos um tempo tão complexo, difícil, mas o Senhor diz que nós estaríamos vivendo tempos difíceis e que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, ó Deus, venha nos abençoar, venha aclarar a nossa mente para que possamos estar compreendendo as riquezas da tua palavra. É assim que nós te pedimos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito bem. Aí, a dona Alzira aqui, está aqui falando que ela de São João do Meriti, né, Rio de Janeiro, dona Alzira da Silva Alcântara. Seja bem-vinda, dona Alzira, né, e é um prazer, né, tê-la conosco, né, nesta manhã desse dia, né? Então, para aqueles que estão aqui nos acompanhando, que não sabem, 10 horas o Ministério Infantil Gênesis estará entrando aí, é um trabalho infantil aqui da IEC do Jardim Cruzeiro, que tem levado a palavra de Deus para as crianças aqui da igreja, como também para todo o Brasil, né? Então você prepara aí as suas crianças, os seus filhos, para daqui a pouco o Ministério Infantil Gênesis, com participação especial, né, da irmã Carolina, lá da Igreja Presbiteriana em São Paulo, esposa do pastor Bruno, e a Carolina aqui da Assembleia de Deus aqui em Feira de Santana. Participações especiais do MIG hoje, né? Então prepare aí os seus filhos para a sala do MIG daqui a pouco, às 10 horas da manhã. O estudo de hoje, amados irmãos, tem como tema o seguinte: o meu tempo diário com a Bíblia. Qual é o meu tempo diário com a Bíblia? Por que nós estudamos em bibliologia a questão do tempo com a Bíblia, amados irmãos? É porque o tempo nosso é um tempo muito escasso. Nosso tempo é um tempo muito pouco. Como o nosso tempo é um tempo escasso, em geral, nós então utilizamos o nosso tempo para, enfim das coisas. A gente já levanta, né? Pensando no café, daqui a pouco na roupa para sair, é uma coisa, é outra. E quando a gente vai lembrar que tem que pegar na Bíblia para ler um trechozinho, a gente já chegou cansadão, né? Muito sono, quer deitar, quer dormir, e a Bíblia vai ficando por aí. Mas este livro, a Bíblia, meus irmãos, ele tem um componente que, se eu fosse os irmãos, né, que estão nos acompanhando, não esqueceriam desse componente. E qual é o componente que a Bíblia é? É que ele nos afastará do pecado, ou o pecado te afastará deste livro. Esse é o componente. Ou este livro, a Bíblia, nos afasta do pecado, ou este livro vai nos afastar, ou o pecado vai nos afastar deste livro.
Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque para que eu possa me afastar do pecado, eu preciso estar com esse livro na minha vida. Porque se eu não estiver com esse livro na minha vida, então o próprio pecado vai me afastar deste livro. E observa se não é assim. Aqueles que estão vivendo uma vida desordeira, sem Deus, procure saber se eles leem algum texto bíblico. Procura saber. Vocês vão ver aqui que ninguém lê nada. Então, o pecado afastou essas pessoas da Bíblia, né? A palavra é de Deus. Então, vem aqui algumas perguntas. Você lê e estuda a Bíblia diariamente? Ou você faz parte da maioria das pessoas que não tem tempo e nem interesse pelo estudo bíblico? É preciso, então, avaliar seus hábitos em relação à leitura da Bíblia. É preciso que você, como cristão, como crente, faça uma análise sobre esta questão. Qual é o tempo, qual é o interesse que você tem pelo estudo das Escrituras? Amados irmãos, na introdução aqui que a gente quer fazer, nós podemos afirmar, que o estudo da Bíblia é obrigatório para todo crente. É obrigatório para todos os crentes, porque a Escritura, a Bíblia, ela é essencial, é fundamental para o viver cristão. E por que a Bíblia é fundamental, amados? Ela é fundamental, em primeiro lugar, amados, porque é a palavra de Deus que traz crescimento espiritual. Ela que traz crescimento. Olha aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 2, os irmãos estão com a Bíblia aí, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é esse desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual? É a palavra de Deus. E na medida que eu interesso por ela e cresço nela, então eu vou crescendo com saúde. Eu não sou nutricionista, eu só sei mesmo, é só comer mesmo, e comer uma coisa boa. Mas os nutricionistas, os cientistas afirmam que as crianças que desenvolvem bem, com saúde, são aquelas que mamaram em suas mães no tempo necessário. Diz que elas desenvolvem capacidade física, também células de defesa. Diz que é uma criança mais sadia, mais forte, mais capaz de enfrentar doenças do ar, como agora a Covid, que está aí. As crianças que foram bem amamentadas, dizem que ela tem uma capacidade maior. Nós estamos no ponto de vista espiritual. Quais são as igrejas mais fortes hoje, nesse tempo de crise, de pandemia, de Covid, gente morrendo no mundo todo? Quais são as igrejas mais fortes? Preste atenção sobre isso. As igrejas mais fortes hoje são aquelas que davam atenção às Escrituras. Estas igrejas estão conseguindo se manter,
Porque os crentes estão em casa, mas os crentes que aprenderam as Escrituras, a palavra de Deus, eles continuam cumprindo as suas obrigações como cristãos, normalmente sem pressão, sem vir à igreja. Isso é uma coisa impressionante. Eu que sou pastor nesse tempo, a gente se preocupa, fica impressionado, agora impressiona, e a gente fica sensibilizado ao ver os crentes nesse tempo, com tanta fidelidade, com fidelidade ao Senhor, procurando saber como é que faz para cumprir suas obrigações, e nos liga. É uma coisa linda. Por quê? Por que os crentes estão assim? Porque eles aprenderam aqui, o genuíno leite espiritual. Então, quando surgiu as grandes dificuldades, o crente estava o quê? O crente estava forte, o crente foi bem alimentado. A segunda coisa, então, a primeira coisa é o crescimento espiritual se dá com o aprendizado da palavra. Com o aprendizado da palavra. A segunda coisa que a palavra de Deus traz, amados irmãos, é maturidade espiritual. Olha aí, em Hebreus, no capítulo 5, verso 11, é um texto um pouco aqui longe, que ele vai de 11 a 14, né? Mas eu vou ler alguns trechozinhos aqui. Hebreus 5, 11 a 14, diz assim, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Tardios, aqueles crentes que não gostam de estudo bíblico, crente que não levanta cedo para vir à escola dominical. Os dias do estudo bíblico sempre são os mesmos irmãos que estão ali acompanhando. E eu não fico assim tão impressionado pelo número de pessoas que nos acompanham aqui cedo para ir para o estudo bíblico da escola dominical. Não me impressiono, porque a gente sabe que nem todo mundo interessa mesmo. Mas aqui, tardios em ouvir, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha aqui a questão do leite aqui de 1 Pedro 2, que eu falei. Aqui Paulo já faz uma advertência, uma exortação. E que tipo de exortação Paulo está dando? É daqueles crentes que continuam mamando na mãe. Ficou grande, ficou velho e continua querendo mamar o leite lá da mãe, sem querer alimentar com outros alimentos. Se uma criança continua mamando na mãe, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar uma pessoa retardada no seu desenvolvimento. Estou chamando retardado, não é no sentido pejorativo, não é o seu retardado, não, retardado no sentido de retardo, de não crescimento. Porque tem algumas palavras no Brasil que tomou outras propriedades, né, de sentido. Então, às vezes, é até perigoso a gente usar certas palavras. Mas retardado, não é que eu estou chamando os irmãos de retardado, mas retardado no sentido de ter ficado parado, sem crescimento, sem desenvolvimento. Por quê? Porque continuou sendo necessário ensinar para eles coisas simples, porque eles não queriam crescer. Então, quando isso acontece, significa que não houve o quê? Um desenvolvimento de maturidade. Porque na medida que nós vamos ficando maduros, adultos, nós vamos o quê? Alterando a nossa forma de alimentação. Na medida que nós vamos tornando mais adultos. E a mesma coisa a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos leva a um crescimento espiritual, né? O leitinho, então vai tomando o leite sim, depois vai crescendo. Ela também nos leva a uma maturidade de adulto. A outra coisa que a palavra de Deus faz, amados irmãos, é vir aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16,
é que a palavra de Deus, ela nos traz eficácia espiritual. A palavra de Deus nos traz eficácia espiritual. Olha aqui no capítulo 3, nos versos 16 e 17, diz assim: evidentemente, não, eu estou aqui no texto errado, é 2 Timóteo, aqui eu abri aqui na 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então, quando nós nos aprofundamos, na palavra de Deus, temos interesse pela palavra de Deus, o que acontece, amados? Então, nossa vida passa a ter eficácia espiritual. Então, por isso que a Bíblia diz aqui, tornando o homem o quê? Que a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o verso 17 diz o motivo, desse treinamento que a palavra de Deus traz ao homem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Amados irmãos, se o Brasil tivesse tido uma orientação mais séria, na palavra de Deus, com certeza o nosso Brasil seria muito melhor. Seria muito melhor se a palavra de Deus tivesse sido ensinado na vida, tivesse sido presente na vida do povo, da população, de todo mundo. Com certeza, o nosso Brasil seria melhor. Então é isso aí, a palavra de Deus, ela traz eficácia, para a vida do homem. Então, amados, diante disso aqui, você lê a Bíblia diariamente? Nunca pega a Bíblia? Por que você não lê a Bíblia? Você não lê a Bíblia porque você acha que ela não é relevante para você? Você duvida quanto à veracidade, à verdade dela, por isso que você não lê? Você não lê por quê? Porque você acha que ela é muito difícil, muito confusa. Não vou ler a Bíblia não, porque cada vez que eu leio, dá mais um nó na minha cabeça. Eu já encontrei gente assim, pastor, eu até gosto de ler a Bíblia, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo nada, tá vendo? E é com a confusão, muita gente. Quando você lê a Bíblia, você gasta quanto tempo com ela? Eu vou ler a Bíblia agora um pouquinho, você gasta quanto tempo com ela? São coisas que aqueles que aspiram ter uma prática na leitura da Bíblia tem que estar pensando. Se todo mundo na minha igreja aqui, eu sou pastor do Jardim Cruzeiro aqui em Feira de Santana, se todos na igreja tivessem o mesmo interesse pela Bíblia, você acha que a nossa igreja aqui no Jardim Cruzeiro seria como? Ela seria uma igreja mais espiritual? Ela seria como? Seria carnal? Seria fraca? Seria forte? Como é que seria a nossa igreja aqui? Se todos os membros tivessem mais interesse pela leitura, o aprendizado, o ensino da palavra de Deus, como é que seria a nossa igreja? É uma coisa que a gente fica assim pensando, Como é que seria a sua igreja aí, você que está nos assistindo, acompanhando o estudo de hoje, como é que seria a sua igreja? Primeiro falei da minha, Falei da minha. Como é que seria a sua igreja aí, se todos os membros tivessem interesse mesmo pelo estudo da palavra, o aprendizado, Então a igreja lotasse, Ficasse lotada de gente mesmo no dia do estudo bíblico, Porque eu ainda não vi uma igreja que o templo fique lotado
como num culto de domingo à noite, eu ainda não vi uma igreja que fica lotada mesmo no dia assim do estudo bíblico, né, do pastor. A igreja lota quando a gente convida alguém de fora, né? Aí convida alguém de fora e o povo vem, né? E às vezes o pastor é um exímio mestre da palavra, né? Às vezes o pastor tem um ensino muito bom, mas a igreja, o pastor, todo dia estou com ele, né? Aí só em tempo de festa que a igreja lota, né? E como é que seria a sua igreja, né? Os irmãos aí, se tivesse esse interesse pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, voltando aqui, né? A Bíblia, ela precisa ser o livro da nossa vida. A maioria dos pastores, como eu, né, especialmente, eu tenho uma biblioteca relativamente grande, né? Eu tenho material bom lá, de estudos, né? Bíblico, muita coisa que a gente tem. Minha biblioteca ela é relativamente boa. Mas o livro mais importante da minha biblioteca não são os livros que eu tenho. O livro mais importante é a Bíblia. De forma que, né, para onde a gente vai, a gente carrega a Bíblia, né? Vai para lá, vai para cá, a gente não carrega tantos livros, carrega a Bíblia. Pode esquecer o livro, eu estou lendo um livro, aí levo, né, para ler e tal. Mas a Bíblia que a gente não pode esquecer de levar. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí no Salmo 119, o verso 97, que aqui o autor sagrado vai mostrar qual o lugar, aqui Salmo 119, verso 27, qual o lugar da Bíblia, da palavra de Deus na vida dele. Aqui no Salmo 119, verso 97, olha o que o autor diz aqui, quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Salmo 119, versículo 97. É a minha meditação todo dia. Está vendo? Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Disse aqui o autor aqui do Salmo 119, verso 97. Então o que ele está dizendo, amados? Ele está dizendo o quê? Quando ele diz que é a minha meditação todo dia. Por quê e para quê? Porque você pode ficar pensando, mas para que meditar na Bíblia todo dia? Por que está escrito isso aqui? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. É porque a Bíblia, meus irmãos, ela está para a vida espiritual como o alimento diário está para a vida física. Assim como o corpo precisa da alimentação para se manter no nível certo de energia, a alma precisa regularmente da palavra de Deus para a reposição das energias espirituais. Quer ver? Vai dar um pulo aí em Isaías, no capítulo 55, olha os versos 2 a 3, olha o que diz aqui, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitais com finos manjares, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Aqui, o que o Deus está revelando aqui? Vocês podem continuar nos seus banquetes, vocês vão alimentar bem o seu corpo, né? E tem gente que come tanta comida que isso, né, vai engordando, daqui a pouco não consegue nem sair do lugar. Aí o verso 3, o autor vai dizer, ouve-me, quer dizer, a minha palavra, e viverá. Porque comer todo mundo come, né? Agora, ouvir, ler a palavra para que a gente possa se alimentar dela e, né, a gente come muito, comida para o físico, mas para a alma, olha o tantinho que a gente põe lá.
Ó o Pompe, ó Jeremias aqui, o profeta Jeremias. Só sair aqui de Isaías, né? Isaías e Jeremias, né? São os 5 livros dos profetas maiores aí, né? Logo após os livros poéticos aí. Então Jeremias, Isaías, Jeremias. No capítulo 15, verso 16, olha aqui o que o profeta Jeremias fala sobre isso. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Ó, a comida aqui. Jeremias 15, 16. Olha o que ele continua. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo de alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias disse que o dia que ele viu a palavra de Deus, logo ele comeu, e essa comida, né, que ele comeu, a palavra de Deus, passou a ser gozo, alegria para ele. Olha aí, irmãos. Olha aí, os irmãos lembram da fala de Jesus, né, lá na tentação. Isso aí todo mundo conhece, lá em Mateus 4,4. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é vida espiritual para nós, assim como o alimento diário é importante para a nossa vida física. Então não adianta você viver de banquetes a banquetes, de comidas a comidas, que você fisicamente vai bem, mas da sua alma, o seu espírito está destroçado, está fragilizado, está sem a mínima condição, sem a mínima possibilidade. Então a palavra, ela é o nosso maná. A palavra de Deus, ela é o nosso maná. A palavra de Deus, ela é o pão que desceu do céu. E é preciso irmos buscá-lo cada dia, dia após dia. Por isso que lá no Salmo 119, verso 97, o autor diz, né, que ele medita nela todo dia. Todo dia. Então é preciso que os crentes desenvolvam essa prática. Então, amados irmãos, para que você e eu possamos desenvolver essa prática da leitura da palavra de Deus todo dia, é preciso que você desenvolva um lugar e um tempo habitual. Cria um lugar e um tempo como hábito. Quando chega aquele momento, você para tudo, vai para lá e vai fazer a sua leitura da palavra de Deus. Então, por que o crente precisa ter um lugar e um tempo para esta leitura, esta meditação? Primeiro, porque é preciso que você ocupe prioridade sobre qualquer outro tempo. Porque se você está no trabalho, você não perde horário. Se você marca um encontro com alguém, você não perde o horário. Dá na hora de almoçar, 11h30 para meio-dia, seu estômago, né, começa a gritar que era comida. Levanta de manhã cedo, você já levanta já, né, doido para fazer o café para comer. E a gente vive essa rotina dando comida apenas para o corpo físico. E a palavra de Deus não foi desenvolvida para ter um lugar também aí. Você tem lugar para tudo definido, hora de levantar, hora de comer, tomar café, almoço, janta, né, o seu trabalho. Você vai fazer um curso, você não perde o horário, né? Você não perde horário, você sabe os horários que você tem que fazer seus trabalhos, fazer suas pesquisas, você tem tempo para tudo. Mas você não tem o mesmo tempo, o horário definido para a palavra de Deus na sua vida. Então você pode estar indo até bem, do ponto de vista humano, social, econômico, você pode ir até indo bem. Mas a sua alma, o seu espírito está decambando, está descendo, e você não está percebendo. E quando você vê, pode ser que já seja muito tarde, não tem mais conserto. Então, coloque um lugar definido, no tempo, horário, para a sua atividade
da leitura da palavra. Ser tempo conveniente, né? De manhã, ó aqui, ó. Quer ver? Dá um pulo aí no Salmo. Salmo de número 5. No Salmo de número 5. No Salmo de número 5. Olha o verso 3, o que é que diz. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha aqui o momento de meditação de Davi, logo cedo no capítulo 5. Também no Salmo 141, olha o Salmo 141. Salmo 141, versículo 2. Salmo de Davi também. Olha o Salmo 5, Davi diz que tinha um tempo com Deus de manhã. Mas Davi tinha tempo com Deus também à tarde. Olha aqui, ó, esse salmo é de Davi. Olha aqui, o Salmo 141, 2, ele diz: subo na tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferendas vespertinas. Olha aqui, vespertina é a tarde. Então, à tarde, olha ele lá, fazendo o momento dele com Deus. Aqui em Lucas, não um pulo aqui em Lucas, no capítulo 6. Lucas no capítulo 6, o verso 12, diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, Davi orava a Deus de manhã, à tarde, e Jesus diz aqui que passou uma noite orando ao Senhor. Então, meus irmãos, qual é a questão aqui? É a percepção da necessidade de estarmos na presença de Deus e a necessidade de percebermos que Deus que é o nosso sustento, é a nossa correção, é a nossa orientação. Você não gostaria de, na sua vida, ter um orientador preciso, capaz, confiabilidade plena? Você não queria? É Jesus. Então, por isso essa preocupação dos autores aqui sagrados, dos homens de Deus do passado, de ter essa comunhão de manhã, à tarde, à noite, porque eles percebiam a necessidade dessa presença. Então, é necessário essa observância diária e fiel, amados, nessa presença com Deus através da sua palavra. Há necessidade. E a fragilidade desta geração está aqui. A fragilidade desta geração está aqui. Saiu uma pesquisa, agora essa semana, uma pesquisa secular, que reflete muito bem dentro das nossas igrejas. Diz que a maioria dos formados em curso superior no Brasil é quase analfabeto. Curso superior. Antigamente, quem tinha apenas o ginásio, tinha até um curso que fazia admissão ao ginásio. Se você passasse na quarta série, você fazia um vestibular. Tinha admissão ao ginásio. Se você passasse nesse vestibularzinho, aí você começava a quinta série. Era admissão ao ginásio. Quem passava na admissão ao ginásio e fazia o ginásio era quase doutor. Minha mãe, ela tinha essa admissão ao ginásio. Minha mãe tem mais de 80 anos. Eu tenho até medo de conversar com ela sobre os verbos. Eu tenho até medo, porque ela vai ganhar de mim. Minha mãe, com 80 anos, ela sabe na ponta da língua todos os verbos da língua portuguesa, assim, com precisão.
É uma coisa assim impressionante, eu tenho até medo. E tem uma coisa assim incrível. Conjugar ali, né? Esses verbos para ela é. E a tabuada? Minha mãe sabe na ponta da língua, com 80 e tantos anos. Hoje, o pessoal com curso superior não sabe tabuada, não sabe conjugar os verbos. Aí saiu a pesquisa essa semana aí que diz que é quase analfabeto. A maioria, não são todos, né? Esta geração. Isso é um sintoma também da palavra de Deus. É uma geração que não gosta de ler, não gosta de estudar de forma correta. E com isso chega aqui na palavra de Deus também. Uma geração que não tem interesse pelo aprendizado e viver a palavra de Deus. Então, amados irmãos, aqui na aplicação, Jesus, ele sempre abriu um espaço na agenda dele para estar com o Pai. Então, os irmãos vejam aqui em Mateus, no capítulo 14, que a gente vai ver essa presença. Mateus 14, 23, diz assim, ó: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só, à tarde novamente. Então veja que lá em Mateus 4,4, Jesus estava à noite, e aqui em Mateus 14, 23, à tarde. E tem outros textos, né? Em Marcos 1,35, em Lucas 5,16. Eu estou citando porque esse estudo ele é gravado e tem muitos irmãos que revê esse estudo depois. Então, por isso eu estou citando todos os versículos, para que não haja perda, né? Nos irmãos que depois faz a revisão. Então, Jesus aqui, Mateus 14, 23, à tarde, lá em Marcos 4, no texto que nós lemos anteriormente, à noite. Então aqui Jesus sempre tem esse espaço com Deus. E lá em Marcos 1,35, Lucas 5,16, vai falar a mesma coisa. Então, se ele, Jesus, que é o próprio Deus, agir assim, não será prudente fazermos a mesma coisa? Então, se ele é o próprio Deus, fazia dessa forma, né? Ele, como Deus, sentia necessidade de estar na presença do Pai. Eles tinham essa necessidade. E é preciso que os crentes também, né, tenham essa necessidade de estar na palavra de Deus, com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia precisa ser, né, um livro aberto, né, na sua vida. A palavra de Deus precisa ser um livro aberto. Então, deve-se dar preferência à profundidade, ao invés de quantidade. Dê preferência à profundidade, ao invés de quantidade. Veja aqui, ó, o que o profeta Isaías, no capítulo 28, fala sobre isso. Isaías 28, 10, diz assim, ó: porque é preceito sobre preceito, ó, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a palavra de Deus é assim, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regras, um pouco aqui, um pouco ali, e vai. Então, por isso que você não pode ficar achando que a Bíblia, a palavra de Deus é uma coisinha, né? Um pouquinho de coisa. Não é um pouquinho de coisa, é um pouquinho de coisa para quem quer viver um pouquinho de coisa. Mas a palavra de Deus, ela vai a lugares profundos. Se você quiser ficar nadando só ali na beirinha, né, no rasinho,
com medo de afogar, então você vai ficar ali no rasinho, mas sabe que a palavra de Deus é um oceano, e aí vai depender da sua prática, do seu desejo de ter capacidade de ir em águas mais profundas, né? A nado cada vez mais, é o que a palavra de Deus é. Então, amados irmãos, então a Bíblia quieta, parada, ela não tem valor nenhum. Tem gente que chega, pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e põe lá em cima da mesa, e ele fica acreditando que a Bíblia lá no Salmo 91, lá aberto em cima da mesa, que vai espantar, né, alguma coisa ruim. Então a Bíblia não faz isso não. A palavra de Deus, ela tem eficiência, ela tem eficácia, é quando nós lemos a palavra e a tornamos como algo prático em nossas vidas. Então é assim que a palavra de Deus se torna algo importante. E é preciso, amados irmãos, que tenhamos um coração pronto a ouvir. A atitude de ouvir a voz de Deus é a mais nobre de todas as atitudes em que alguém possa se colocar. Então a atitude mais nobre de alguém é querer ouvir a voz de Deus. Quarto, um coração pronto para obedecer. Só ouvir não é o suficiente. Tiago recomenda: não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versos 22 a 25. Esdras também escreve isso. Esdras no capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Então não é só ler, mas também procurar obedecer. Então, para ser estudante da Bíblia, é preciso ter como objetivo conhecê-la e praticá-la. O maior conhecimento das Escrituras só terá valor se levar o crente à prática. Aí os irmãos, confiram lá no Salmo 119, os versos 4 e os versos 11. Eu estou andando que o meu tempo já está indo. Então no Salmo 119, versos 4 e os versos 11. Então a palavra de Deus, ela passa a ter valor quando nós praticamos a palavra de Deus. Então devemos não somente ler, mas sobretudo viver a palavra. Precisamos aplicar aquilo que aprendemos nas Escrituras sagradas. Então, na nossa conclusão de hoje, Deus quer que o crente viva pela palavra diariamente e a cada momento. Aí a gente conclui lendo, lá o Salmo 1, que todo mundo conhece o Salmo 1, o verso 2, do Salmo 1, o verso 2, que diz o quê? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 1, de número 1, versículo 2. Nós meditamos na palavra dia e noite. Então, suas atividades diárias têm que ser orientadas pela palavra de Deus. Quer ver? Os irmãos confiram, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3. Então, nossas atividades diárias precisam ser orientadas pela palavra de Deus. Confiram lá. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, e Mateus, versos 4, versículo 4, fala de Jesus. É através dela, da palavra de Deus, é que se forma o caráter do cristão. É através da palavra de Deus que se forma o caráter do cristão. Que Deus nos abençoe, amados, pelo este dia. E quero, ainda tenho um minutinho aqui, agradecer a Deus e parabenizar as mulheres congregacionais. Ontem foi o dia da mulher congregacional, e eu envio aí um abraço para todas as mulheres aqui do Jardim Cruzeiro, das outras igrejas do Brasil, todas as mulheres que estão nos acompanhando nesse dia, desejar
que o Senhor as encham de paz, de alegria, de comunhão, né? E que elas possam, como muitas delas mães de casa, né? Possam ser vencedoras, ver a sua casa sempre mantida, educada, formada, e que elas possam ver a cada dia nas suas vidas a presença do nosso Deus. Deus abençoe todas então de uma maneira toda especial. Muito obrigado, e à noite às 19 horas ou 19h30 estaremos aqui com a nossa live do culto. Nós não teremos culto presencial hoje, né? Mas teremos aqui a nossa programação às 19 horas, se eu não estou enganado, 19h30 horas. 19h30 a live. Então estaremos aqui, né? E vamos estar todo mundo aí se preparando para o culto à noite aí, né? Na sua casa, no seu lar, para a glória de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe de uma maneira toda especial.